Boa noite. São-se todos acolhidos na casa de Francisco, essa casa de oração. E vamos ler, então, fazer uma pequena leitura e seguindo da prece. Do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem diz assim: o minuto que você está vivendo agora é o mais importante de sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para seu aperfeiçoamento. Então, com essa mensagem, convidamos a todos, vamos fechar nossos olhos e vamos mentalizar Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso mestre e bom amigo, de todas as horas, de todos os momentos, e aos nossos familiares amigos que estão sempre conosco, nos inspirando, nos intuindo aqui nesta casa, ajudando a todos os necessitados, aqueles que estão aqui nessa noite de hoje, o nosso bairro, os nossos vizinhos, todos os trabalhadores incansáveis do bem, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, e eles abençoando, iluminando este bairro, a todos os irmãos enfermos, que estão acamados, que estão desempregados, que estão nos vícios, que estão em vários tipos de dificuldades, que possam ser tocados, Senhor, pela bênção, por este amor de Deus nos seus corações, dando essa centelha de vida que todos nós temos, aguardando esse desabrochar dessa sementinha que está dentro de nós em desenvolvimento. Que eles possam, Senhor, abençoar e iluminar a nossa cidade, aos hospitais, onde há enfermos, abandonados, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos manicômios, em todos os lugares de sofrimento, de amparo, que possam esses benfeitores amigos espalhar essa luz, essa paz a todos os corações, que abençoe e ilumine o nosso país, que possa ser um país melhor, iluminando as mentes dos políticos, daqueles que estão dirigindo o nosso país, ao nosso orbe terrestre, iluminando todos aqueles irmãos que possam não ter pensamentos belicosos, que possamos ter muita paz, Senhor, e que possamos confiar em Ti, Senhor, pois o Senhor está no leme Senhor, para cada um de nós, que possamos ter muita fé e muita confiança nesses dias difíceis e turbulentos de hoje. Que a transformação do nosso planeta possa iniciar em nós mesmos, dentro dos nossos corações, este mundo melhor, que está nos aguardando a nossa decisão. Agradecemos, Senhor, e que possam os benfeitores amigos inspirar o nosso irmão facilitador da noite, que ele possa ser feliz com o tema da noite, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir este tema para todos nós nesta noite de hoje. Que assim seja. Então, com uma enorme alegria e satisfação que temos aqui o nosso irmão Flávio Caminhos, que da Allan Kardec diz: o tempo é todo seu, meu amigo. Fica com vontade. Boa noite a todos. Boa noite, amigos. Agradecer o convite aos irmãos encarnados, aos irmãos desencarnados que aqui estão. E esse é o convite dessa casa e de amigos que recebem a gente com muito amor. Estou aqui para falar sobre o capítulo 23, abandonar pais, mães e filhos. E para que
nós venhamos começar essa fala, eu particularmente gosto muito do Haroldo, acho que todos gostam, e me chamou muita atenção duas falas dele, nesses minutos que ele fala às vezes, que vem a nós, né, através da internet. E falou duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas, ele disse que ele está na mocidade espírita quando ele era bem mais novo, porque naquela região eles chamam mocidade espírita, que na verdade é evangelização. E ele disse que ele nunca entendeu uma frase do Chico e uma outra fala daqueles que trabalhavam enquanto ele evangelizador ou evangelizando. A primeira delas, uma vez Chico falou o seguinte, que todo trabalhador espírita, quando entrasse alguém na casa espírita e por essas coisas muito pessoais nossas, aquele que entrasse na casa espírita e cuspisse no chão, o trabalhador da casa deveria ir lá e limpar sem reclamar. Isso me chamou muita atenção quando ele comentou. Uma outra, ele disse que ele nunca entendia o Evangelho. Ele achava que o Evangelho eram as falas dos evangelistas que escreveram o que Jesus sempre disse. E é verdade. Só que através dos tempos ele descobriu que o Evangelho, na verdade, é Jesus nas entrelinhas. Jesus nas entrelinhas. Porque a gente, quando pega o Evangelho e lê o Evangelho, a gente pega o Evangelho e lê o Evangelho. Nós muitas vezes não entendemos e não meditamos sobre as falas dos evangelistas. A casa espírita, para nós, ela abre as portas a todos nós e oferece o lenitivo para a nossa dificuldade, para as nossas dores. A casa espírita, ela abre as portas oferecendo a todos nós o lenitivo para as nossas dificuldades, para as nossas dores. E o Evangelho do Cristo é exatamente isso. Certa vez perguntaram para o Chico o seguinte, porque nós temos dificuldade de entender o Evangelho. Perguntaram para o Chico o seguinte, qual é a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? Qual é a importância? E aí o Chico disse o seguinte, eu creio que a importância do Evangelho para a humanidade, o Evangelho de Jesus e nossa evolução espiritual, é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. E nós que moramos aqui no sul, nós sabemos que tem tanto frio, né? E quando a gente vai no sol, a gente se aquece. E esse aquecer, o Evangelho do Cristo é para nós. Que ainda a gente não consegue ainda receber esse calor. E por não entender muito o Evangelho, no capítulo 23, que fala sobre a moral estranha, quando Jesus diz que para segui-lo nós temos que abandonar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, na verdade o que Jesus quis nos passar com essa fala? O que ele tentou dizer para nós, para que nós pudéssemos compreender verdadeiramente essa lição, essa mensagem para nós. E Kardec, ele faz um comentário sobre essas falas. Para que nós possamos entender aquilo que parece estranho nessa fala de Jesus. Abandonar pai, mãe, filhos, para entrar no reino dos céus, para que nós venhamos entender verdadeiramente e que parece tão estranho para nós e tão contraditório, nessas recomendações de Jesus, nós temos que realmente estudar na casa espírita e nas nossas falas quando a gente vai andando entre as casas. Porque até hoje a gente tem grande dificuldade de entender
e compreender a extensão e a magnitude da mensagem de Jesus. Até hoje temos dificuldade. Então nós vamos tentar fazer uma contextualização daquela época da fala que Jesus falou. E que hoje nós ainda não entendemos. O povo naquela época escravizado esperava um Messias completamente diferente desse Messias que chama-se Jesus Cristo. Completamente diferente. Esperavam um verdadeiro rei, com uma lança na mão, com um capacete, e libertasse o povo judeu do Império Romano. E aí Jesus vem e nasce numa manjedoura. Quando se esperava que ele viesse trazer um espada em punho e romper com todo esse processo de escravidão que até então o povo judeu sempre esteve escravizado, Jesus prega amar os inimigos e perdoar as ofensas. E Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus traz a mensagem de retribuir o mal com o bem. Bem-aventurados os aflitos, porque eles terão o reino dos céus. Quando se esperava que lá na cruz, Jesus galgando toda aquela trajetória até o Gólgota, que é o monte onde ele foi crucificado, e com todo o seu poder ele soltasse e eliminasse todos aqueles inimigos que estavam ao seu redor, ele olha para aquele povo que até então, e soldados que até então o maltrataram até ele ser crucificado na cruz, e ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles esperavam que Jesus reunisse um exército forte para acabar com o domínio do Império Romano. Esse era o Messias esperado pelos judeus. E o que Jesus fez? Ele reuniu pessoas simples, pescadores. Pescadores de alma. Será mesmo que diante de tudo isso Jesus foi contraditório quando ele diz, para me seguir ou ir para o reino dos céus é importante abandonar pai, mãe e filhos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E para continuar sua mensagem, ele reúne não senadores, não doutores da lei, ele reúne gente simples, pessoas simples, pescadores da época. Nós achamos que veio com a sua mensagem nos falar sobre a materialidade. E nós sabemos que Jesus veio a esse planeta trazer a mensagem do plano espiritual, da espiritualidade. Porque aqui onde a gente está é uma passagem apenas, é um educandário, uma escola, nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. E nós ainda nos atinamos mais na materialidade do que a espiritualidade. Por isso essa nossa dificuldade de entender essa amorosidade, esses aflitos, bem-aventurados, os pobres de espírito que Jesus se refere. Porque Jesus não fala para o material, ele fala para o espírito imortal que somos cada um de nós. Jesus realmente não foi contraditório. Então aqueles que o esperavam para os libertar, esperavam um guerreiro, um combatente, se decepcionaram. Como muitos até hoje se decepcionaram e se decepcionam, porque não entenderam ainda a mensagem do Evangelho. Nós sabemos que Jesus era judeu, nasceu lá no meio do povo. E ele não foi compreendido. A nossa reflexão da noite de hoje, nesses poucos minutos que nós temos, é para que a gente venha entender um pouco essa fala de Jesus, desse espírito de amor, esse espírito extraordinário de escola, vem trazer a mensagem, nos mostrar o caminho. Ele vem fazer essa reflexão e nos alertar
que para segui-lo é necessário abandonar pai, mãe e filho. Será que é isso mesmo? A família não é importante? Muito importante, né? E como é que Jesus vem e diz, para segui-lo temos que abandonar a família? Que pai, mãe e filho é família. Ora, e Kardec, nesse capítulo 23, que é dividido em 4, 5 partes, e dentre elas odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, que é a nossa fala dessa noite, deixar os mortos, cuidado de enterrar seus mortos, e eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Está nesse capítulo, na estreia moral, capítulo 23. Como é que alguém que trouxe a mensagem da paz e do amor coloca e nos diz para segui-lo, abandonar pai e mãe? Como é que ele iria nos dizer para odiar os nossos pais? Como é que ele iria nos dizer para que nós deixássemos aos mortos cuidar e enterrar os seus mortos? Como é que Jesus então diria que, como ele iria dizer que ele não veio trazer a paz, mas a divisão? E tem algumas traduções que dizem divisão e outras dizem trazer a espada para que as pessoas pudessem se degladiar entre eles. Como é que alguém que tem amor e é amor em pessoa diz? E lá em Mateus, Lucas, tem uma fala deles mais ou menos assim: aquele que houver deixado em meu nome de Jesus sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu pai, a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuple de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Há uma contradição aqui, se nós lermos ao pé da letra e não entrarmos nas entrelinhas que nem o Haroldo nos falou lá na frente da nossa fala. Há uma contradição de Jesus. Mas aí Pedro, ouvindo essa fala de Jesus, Pedro, o apóstolo, diz: mas Jesus, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus olha para Pedro e diz: diga-vos, Pedro, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, ou sua mulher, os seus filhos, que não receba já nesse mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Aí nos confundimos. Uma hora Jesus disse que nós, para segui-lo, temos que abandoná-lo. E quando Pedro diz: mas Jesus, e nós que estamos te seguindo? E aí Jesus diz: mas Pedro, quem está me seguindo, não precisa abandonar a família. Não é o que está escrito aqui? Então, as entrelinhas do Evangelho, agora eu entendo que o Haroldo quis nos falar. As entrelinhas, onde é que Jesus quis nos tocar o coração? Para que a gente realmente compreenda isso. Mas teve alguém lá, acho que era o Flávio, que disse assim: Senhor, Senhor, para Jesus. E disse assim: ó, eu te seguirei, mas permita que antes eu vá lá em casa, disponha de tudo em minha casa. E Jesus lhe responde assim: quem quer, tendo posto a mão na charrua, ou seja, subir na charrete para seguir a viagem, e olhar para trás, não está apto para entrar no reino de Deus. Realmente estudar o Evangelho é fácil. Uma hora de Jesus diz para nós abandonar, outra hora Jesus diz: quem já está com ele não precisa abandonar. E vem um outro e diz: não, mas eu quero te seguir, mas antes eu vou lá reunir todos os meus bens, vou dividir e depois vou te seguir. E Jesus diz: não, se tu fizeres isso, não me segue então. É complicado de estudar, né? E por isso a importância do estudo na casa espírita. Para a gente começar a entender uma fala de Jesus abandonar pai, mãe e filhos. E aí Kardec, esse espírito preparado para codificar a doutrina, nos traz umas explicações, porque nós precisamos dessas explicações, né? Temos essa dificuldade de entender ainda. Porque se não entendermos o que Jesus quer dizer com essas palavras, aí sim nós podemos acreditar que tem uma grande contradição em tudo que Jesus nos disse. Principalmente nesse capítulo 23 que fala da falsa moral. Principalmente esse item específico que o doutrinário da casa, essa casa, pediu para que a gente falasse. Então vamos ver o que o Kardec nos coloca. Kardec diz assim: ó, não temos, aliás, sobre as vistas a aplicação dessas
básicos no sacrifício dos interesses e das afeições da família aos da pátria? Como assim? Hoje não é tanto, mas há muitos anos era um orgulho para uma família o seu filho servir a pátria e entrar no exército. Hoje não é tanto, a gente vê, mas era um orgulho fazer carreira e defender o seu país. E aí Kardec, nessa frase, diz assim: pelo fato desse jovem ir defender a sua pátria, muitas vezes defender em guerras, dele se afastar, ficar um bom tempo longe da família, ele esqueceu o pai e a mãe? Não. Não esqueceu, pelo fato dele ter saído de casa. E Kardec faz uma ressalva que muitas vezes o nosso apego aos familiares é que nós não admitimos essas palavras. Jesus disse: continue com a tua família, mas deixa eu entrar no teu coração. Deixa eu estar contigo também. Assim como aquele que vai servir a pátria não abandona os seus. Quando a filha ou filho vai constituir uma outra família, casa, sai de casa, constitui outra família, ele abandona o pai e a mãe? Não. Ele deixa o pai e a mãe passar fome? É essa a explicação que Jesus coloca para nós. Que nós, apesar das dificuldades que a gente tem na casa espírita, poucos trabalhadores muitas vezes, e a gente tudo eu, né? Compromisso assumido que nós tivemos. E nós então não devemos abandonar os nossos trabalhos, esse comprometimento que nós tivemos no plano espiritual, para quando aqui estivermos, segurarmos o compromisso assinado, o contrato lá na espiritualidade. Não importa se a casa está cheia de trabalhadores ou tiver 2 ou 3. E isso não quer dizer que nós temos que abandonar nossa família, nós temos que conciliar. E é o que Pedro disse: mas Senhor, nós estamos contigo, ou seja, Ederson, né? Tu continua, né, Francisco? Né? Mas tu não abandonou a esposa, tua família, os teus filhos. Tu está fazendo essa dualidade. É disso que Jesus quis nos colocar. Agora, se eu não tiver tempo para a casa espírita e tiver tempo somente para a materialidade, é a charrua que Jesus falou. Então não é digno de me seguir. Segue a tua maturidade, que tu não está pronto ainda para trabalhar. Mas não esquece do compromisso que tu assumiu lá na espiritualidade comigo. Porque quando a gente abandona uma casa espírita, a gente não está abandonando o presidente da casa, não está abandonando os trabalhos da casa, a gente está abandonando Jesus. E é Jesus. É Jesus que a gente está abandonando. Porque a gente está deixando um compromisso que nós nos comprometemos antes de reencarnar. Censura porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Kardec diz. Claro que não. Os pais tornam-se até orgulhosos. O meu filho defendeu o país, mas vai voltar para casa. Quantos filhos nossos vão viajar para o exterior? Do interior vão morar na cidade com um novo emprego. Pelo fato deles fazerem isso, eles não abandonaram os seus. Lá está seu pai, lá está sua mãe, lá estão seus avós, seus irmãos, que ficaram lá no interior. E é disso que Jesus nos coloca. E nós só vamos aceitar isso porque, se não aceitar que deixa a sua casa, a sua família, como então seguir Jesus? Então, essa dificuldade nós ainda temos de compreender. E muitos dos nossos familiares não entendem isso. Porque não estão inteirados, porque nas entrelinhas ainda não entenderam o que o Evangelho nos traz. É importante a nossa vida do mundo? É importante. Aliás, nós estamos aqui para isso. A reencarnação é uma bênção. Nós viemos aqui para resgatar com aqueles que estão conosco. Não devemos abandoná-lo. Mas devemos seguir a nossa religiosidade e, se possível, trazê-lo junto conosco, se assim eles aceitarem ou quiserem, porque cada um tem a sua hora, o seu momento desse trabalho. Então, não é contraditório quando Jesus disse: para segui-lo temos que abandonar pai, mãe e filhos, ao pé da letra. Não, ele diz que para segui-lo temos que estar com eles e seguindo Jesus.
E diz mais, não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito e arrancar-se as doçuras do lar doméstico, dos ilhões da amizade para cumprir um dever? E aí ele diz assim, existe então deveres acima de outros deveres? Ou seja, para seguir um país, defender um país, eu posso abandonar meu pai e minha mãe, se levar ao pé da letra. Para que eu possa me divertir, que devo me divertir, sair do convívio do meu familiar, eu posso abandonar o meu pai e minha mãe. Então existem deveres maiores do que isso? Não existe. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Kardec nos explicando, para que a gente possa compreender essas palavras de Jesus. Então quando Jesus nos diz, para seguir-me, abandonar pai, mãe e filhos, ele não está dizendo que nós devemos deixá-lo e abandoná-los ao pé da letra, mas não nos dedicarmos tanto quanto esquecendo da nossa espiritualidade. Lá na nossa casa espírita, na Kardec Stay, nós somos 11 de 10, uma média de 10 a 11 estudantes. E desses 10, 9 são mulheres. E temos 2 homens, que é eu e mais o Zé. E lá eu peguei um giz, pus no quadro a seguinte frase. Pus assim, porque há mais mulheres do que homens, eu pus lá. Filho e marido. E perguntei para elas o seguinte: quem vocês amam mais? As 9 falaram, o filho. E eu disse, Jesus não responderia assim. Jesus responderia assim, ó, eu amo o filho e o marido igualmente. Porque assim como já falamos uma vez aqui, Buda nos diz que nós não sabemos ainda o que é o amor. O que a gente chama de amor é apego. E essa fala de Jesus, abandonar pai, mãe e filho, já está se referindo ao apego que nós temos pelos nossos familiares. E não o amor incondicional que tem Jesus. E aí, diante dessa fala, claro que eu levei uma vaia, né, com todo respeito das mulheres, né, e eu entendo, compreendo, levei uma vaia, mas aí eu fiz uma outra pergunta para elas. Nessa encarnação, esse filho é filho. Nessa encarnação, esse marido é marido. E aí, reencarno todos de novo. Esse marido que era marido, ele fica filho. E esse filho fica marido, e eu faço a seguinte pergunta para vocês. De novo. Quem vocês amariam mais? O filho? Não. Os dois. Porque hoje ele está filho. E ele está marido. Amanhã ele estará marido. E esse que é marido hoje será filho. Então, Jesus não tinha um condicionamento no que se refere a amor. Por isso que ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, quando Jesus se refere a abandonar pai, mães e filhos, ele está falando do apego que nós temos com os nossos. Mas uma mãe não deve amar um filho, ama de paixão. Claro, mas o que nós temos é apego com os familiares, que é importante. Então Jesus já nos alertava enquanto isso. Amor incondicional nós vamos ter quando nós realmente amarmos uns aos outros. O que Jesus nos disse? Ame o teu próximo como tu gostarias que fosse. Ele ama o filho do teu pai. Ame mais o teu filho mais do que o teu marido. Não disse isso. Ele disse, ame como tu gostaria de ser amado. E quando a gente começar a entender isso, nós vamos entender essa frase e esse capítulo 23 da moral estranha. Abandonar o pai. Ficou mais claro agora para nós? Agora comecei a entender também. Entendi o Haroldo também, quando ele disse limpar o chão. Resignação.
tranquilo. Né? Tentar não ser subserviente, não. Entender que o irmão ainda não entendeu. Dificilmente alguém faz isso, mas se fizer, a gente vai limpo, direitinho. Compreender isso. Então, o que Jesus nos fala é que nós somos ainda muito apegados aos nossos e confundimos com amor. Por isso essa fala de Jesus. Seguindo, Jesus disse que nós somos apegados a tudo. Como é que eu estou de tempo ali? Tá? Nós somos apegados a tudo. E principalmente somos apegados à materialidade. Né? Somos apegados ao nosso carro, às nossas coisas materiais. E a gente esquece que tudo nos é dado com esforço, trabalho, perfeito. Mas o nosso próprio corpo, ele é um empréstimo. Quando a gente vai viajar, a gente calibra o pneu, bota óleo, arruma tudo direitinho, vê se o freio está legal para sair para a família. E o nosso corpo nós temos que cuidar dele também, né? Porque é um empréstimo. São empréstimos divinos para a nossa construção, o nosso bem. A gente precisa da materialidade, sim, mas o que nós não podemos é tê-la como excesso. É o que nos prejudica, né? E a mensagem do Cristo está reforçada nessa passagem do Evangelho, quando ele nos diz que devemos abandonar os velhos hábitos que nós temos, porque nós somos caminhantes. Quantos anos nós temos? Estamos hoje com 61, com 30, com 40, com 20, né? Com 50. Nós somos espíritos andarilhos com 5, 10, 2.000, 20.000 anos. Então a gente trazendo débitos, a gente velhos, a gente vem trazendo créditos, vem trazendo débitos. Nessa caminhada a gente vai se virando, né? E para que a gente pudesse compreender essa fala, nada melhor do que falar da família. Por isso que Jesus tocou no pai, na mãe e no irmão. Porque se ele dissesse assim, ó, aquele que não aquele que mora lá do outro lado não pode entrar no reino dos céus se não entender. Mas quando falou pai, mãe e filhos, o que Jesus quer dizer com isso? Que alerta que ele quer nos trazer. E ele falou da família, que é onde a gente consegue trabalhar nossas diferenças. Muitas diferenças. Porque a gente ali está unido, na maioria de nós estamos ali unidos, porque são algozes que estão ali se degladiando e aprendendo junto. Um pisou no pescoço do outro. E hoje a gente está tentando não mais pisar, que nem a gente pisava ontem. Esse é o nosso trabalho. Por isso que Jesus falou pai, mãe e filhos. Se fala no vizinho, a gente não dá bola. Naquele meu amigo, lá de longe, a gente não esquece. Pai, para quem tem que me seguir, abandonou o pai, a mãe e os filhos. Ou seja, não seja tão apegado a eles. Respeite tudo, sim. Mas não precisa ser muito apegado. E ame incondicionalmente. Mas como a gente ainda não consegue, nós ainda temos essa dificuldade. Então nós devemos abandonar esse homem velho que ainda a gente ainda teima ser, né? Para trabalhar esse homem novo que começa a despontar com esses conhecimentos, com esses entendimentos que o Evangelho nos traz. E aí eu também começo a entender o Chico quando perguntaram qual é a importância do Evangelho para a humanidade. E ele diz a importância do Evangelho para a humanidade, né? Na evolução dos homens, é como o Sol, que vai sustentar o nosso planeta, o nosso corpo físico, que vai nos... Imagina no planeta Terra nós não termos mais os raios de sol. Nossa, vou ter problema. E aí diz lá Jesus, né? Devemos abandonar esse homem velho que há séculos nos acompanha e começar a trabalhar nesse homem novo. E deixe que brilhe a nossa luz, né? Um exemplo que nos vem assim, para que a gente possa começar a entender através dos exemplos. Exemplo maior do que Jesus não existe, né? Mas Paulo de Tarso, né? De perseguidor, fiel cumpridor da lei mosaica, doutor da lei,
né? Às portas de Damasco, Jesus tem um colóquio com ele, conversa com ele. E diante, tendo aquela grande transformação lá na entrada de Damasco, ele resolve dar uma guinada na sua vida, né? E passando de perseguidor a divulgador. Aliás, se não fosse Paulo de Tarso, hoje a gente não estaria reunido aqui hoje. As igrejas não estariam reunidas. As assembleias não existiriam evangélicas. A religiosidade não aconteceria. Porque iria morrer ali entre os fariseus a crucificação de Jesus, aquele judeu traidor para eles, porque não era o Messias esperado. E aí Paulo de Tarso divulga Jesus para o mundo. Mas, quando ele vai ao encontro do seu pai, abandonar pai, mãe e filhos. Quando ele vai ao encontro do seu pai, o pai que era fiel, cumpridor, né, de Moisés, do mosaico, chegando diante dele com todo respeito, apresenta a proposta que Jesus pede para ele fazer. A sua mudança, a mensagem do Cristo, essa nova revelação. O pai não foi capaz de compreender, evidentemente, né? Assim como muitos ainda não entenderam todo o processo que a gente nessa caminhada está. Não entender essa nova mensagem, o pai contrariado expulsa o filho, porque não aceita, preparou o seu filho para ser doutor da lei, e ele vem com essa mensagem desse Messias, que ele, como judeu, esperava que ia tirar aquele Império Romano que governava e o sufocava. Não aceita. Paulo fica triste, mas percebe que ele tinha uma outra missão. E o Paulo amava e ama, na época, né? Pai, a mãe. Abandonou o pai e a mãe para seguir Jesus? Não. Ele continuou amando Jesus, amando o pai, amando a mãe, mas seguiu a sua caminhada. Essa grande divulgação da mensagem do Cristo chegou a todos nós pelo efeito do Paulo, nem nós comentamos aqui. O Paulo saiu com o coração partido, porque gostaria que o pai o acompanhasse. Não porque estava deixando seu velho pai à mercê. Pelo contrário, mesmo nas suas caminhadas, ele sabia de tudo o que acontecia, se o pai estava bem, se o pai não estava bem. Porque o pai não conseguiu entender essa transformação dele enquanto divulgador da nova mensagem de Jesus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Vivo, Emmanuel, através da mão do Chico, ele nos coloca nesse evangelho, porque muitos ainda têm essa dificuldade de compreender essa falsa moral, esse apego que a gente tem. Ele fala em renúncia. Né? Jesus, o evangelista colocou lá, abandonar pai e mãe, né? E aí Emmanuel diz, renúncia. Renunciar, não renunciar aos pais, mas renunciar no que se refere à caminhada junto com os dois. Renunciar esse apego tão forte que a gente tem, esquecendo do nosso lado espiritual. E aí ele diz assim, ó, nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar o pai e a mãe, mulher e irmã do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Renunciar não é abandonar. Se possível, trazê-lo junto. Que muitos não veem, né? A gente vê nos lares, nas famílias. No nosso caso, por exemplo, muitos de nós, a gente vem à casa espírita, mas companheiro, assim, nós não vão nem na evangelização, que nem nós estávamos comentando antes, né? Então é questão de tempo, né?
Jesus, a gente sabe que viveu naquela época num mundo materialista, né? E nós ainda temos grandes dificuldades de abandonar essas questões materialistas. Para encerrar, nós temos que ter assim dentro de nós um autoconhecimento nessa caminhada que a gente está tendo. Sabendo quem somos nós. O que a gente está fazendo nessa família que a gente está? Qual é o nosso objetivo? Por que eu estou casado com esse, estou morando com aquele, esses meus filhos estão comigo? Esse autoconhecimento, fazer esse inventário pessoal. E ajudando e compreendendo os ensinos do Mestre de Nazaré, porque o Evangelho de Jesus é o roteiro da nossa felicidade. Independentemente de como o mundo está, quais são as exigências do mundo para conosco? O que o mundo exige de nós? Porque a gente sabe que o Evangelho é o caminho, verdade e vida para todos nós. A gente sabe que o amor liberta. E como diz Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Divaldo, numa dessas andanças pelo mundo, para encerrar, ele foi ao encontro de Madre Teresa de Calcutá, o trabalho que ela sempre fez, e continua fazendo no plano espiritual. E aí ele descobre e vê ela dormindo numa cadeirinha de palha. E ele pergunta: irmã, a senhora não vai deitar? Não vai dormir? Diz: não, aqui, eu durmo aqui. A senhora dorme nessa cadeirinha? Sim, eu durmo, passo a noite aqui. E aí o Divaldo não falou nada. Falou com os amigos depois que saiu. E fizeram uma vaquinha e compraram uma cama. Mas não era qualquer cama. Era uma cama daquelas que apertava o botão do controle remoto e a cama levantava, os pés baixavam. Era um espetáculo. A cama só faltava falar. Etiquetaram, mandaram pelo correio e chegou lá onde a irmã morava com aqueles que ela cuidava. Passou algum tempo, Divaldo voltou nos mesmos lugares e foi visitar a irmã Dulce. Chegou lá e viu que a irmã Dulce estava dormindo numa cadeirinha de palha. E ele disse: irmã, aquela cama que nós mandamos, aí ele contou a história. Ah, foi o senhor que mandou, diz ela. Sim, meus amigos me ajudaram. A senhora não está dormindo? Disse: não. Está vindo essa nova aula aqui de enfermaria, ali está a cama. Ou seja, ela vendeu a cama e transformou numa nova enfermaria. Ou seja, ela não abandonou os seus e continuou a obra. E é por isso que Jesus coloca: para segui-lo, nós temos que abandonar pai, mãe e filhos, mas não ao pé da letra, mas não ser tão apegados, trazê-los, se possível, junto nessa caminhada. Eu quero agradecer a gentileza. Acredito, espero ter passado assim essa parte do Evangelho que realmente a gente tem que estudar muito, né? Tem que trabalhar muito para a gente não se contradizer também. E agradecer a Jesus, né? Ao mentor dessa casa que nos ajuda nessas falas, e que a gente possa sempre estarmos irmanados e juntos com os nossos familiares. Que assim seja. Nós aqui agradecemos, né, a presença de todos, o nosso irmão Flávio, ter essa disposição de vir até aqui passar esse conhecimento, um pouco mais esse entendimento, né, sobre esse evangelho de amor do nosso Mestre Jesus. E convido a todos, então, neste momento, nós elevarmos mais uma vez o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso amado Pai Francisco, a
agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, aprendendo um pouco mais sobre esse Evangelho de amor, que possamos aplicar todo esse entendimento nas nossas vidas, a cada dia um pouco mais, a cada passo, indo devagar, cada um com o seu momento, com a sua oportunidade. Pai, pedimos que o Senhor possa abençoar a todos esses que estiveram aqui nesta noite e que possamos todos nós voltar aos nossos lares, amparados por esses anjos de amor, e que possamos estar aqui todos reunidos mais uma vez para uma próxima oportunidade. Que assim seja.